Bom dia, oitavo ano. Então, a nossa aula de hoje é sobre a cartografia e a representação do mundo político. Então, desde o começo do ano, a gente vem falando o que é cartografia. Então, cartografia é a ciência que preocupa com a representação da superfície terrestre. E o produto final da cartografia são os mapas. Mas nós sabemos que ele não representa apenas a superfície terrestre. Ele pode representar a economia, ele pode representar a parte social, a parte política. Então, aí nós temos um mapa temático, quando a gente vai trabalhar um tema em cima de um mapa de base. Vocês lembram que a gente falou sobre a cartografia temática e a sistemática no módulo 1. Então, nós falaremos um pouquinho aqui sobre os conceitos, já que nós falamos sobre cartografia, falando que ela trabalha com diferentes representações, não apenas de uma superfície, mas também dos acontecimentos dessa superfície. Então, trabalharemos um pouquinho os conceitos. Aí tem uma frase na apostila onde fala lá: o povo brasileiro aguardou ansiosamente pela Olimpíada, que foi realizada no Brasil em 2016. Estavam presentes nessa grande festa do esporte mundial várias nações, assim como seus respectivos chefes de Estado, Estado com letra maiúscula, e quando os atletas voltaram para os seus territórios, foram aplaudidos pelos seus feitos. Então, povo. O primeiro que está aí grifado em negrito é a palavra povo. Então, povo é a população que compõe o Estado com letra maiúscula. Qual que é a diferença do Estado? Letra maiúscula, Estado, letra minúscula. Estado, letra minúscula é o local. Por exemplo, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro. Estado, letra maiúscula, o Estado, letra maiúscula, já representa a entidade dotada de poder soberano para governar. Então, quem é o chefe de Estado? De Minas Gerais, o nosso governador. Do Brasil, o nosso presidente. Então, aí é o chefe de Estado. Estado com letra minúscula é o local. Estado com letra maiúscula é a entidade dotada de soberania e poder para comandar. Depois, tem aí a palavra nações. Então, nação é constituído de uma população que partilha características linguísticas, históricas, tem uma particularidade característica. Por exemplo, Canadá. O Canadá tem duas nações dentro de um país. Por quê? Porque tem os locais que falam francês e os locais que falam inglês. Então, são duas nações que montam aquele país. O Brasil, nós não temos os indígenas, que têm sua linguagem própria, suas características próprias, sua cultura própria. Não tem os outros povos que falam o português, que têm as características semelhantes, e a regionalização vai pegando devido às suas semelhanças. Porém, nós formamos uma nação, que é o Brasil. Então, nação é constituída pela população que partilha a mesma origem de língua, de costumes e tradições. Depois, território. Território representa a porção do espaço geográfico, que é onde nós vivemos. Então, ela é dotada por posse. Nós temos posse daquele território. Então, isso é a questão, voltaram para os seus territórios. Voltou para a sua terra, onde ele morava, onde ele vivia, onde exercia suas características. Então, território é a porção do espaço onde nós temos a posse. Aí trabalhamos os conceitos, onde vocês vão fazer o exercício que está aí na página 43. Depois, logo abaixo, vem falando sobre a questão de povo, fronteira e território. Então, fronteira é um marco, às vezes físico, às vezes imaginário, mas que divide um local do outro. Para vocês pensarem mais facilmente, por exemplo, a casa de vocês. Não tem um muro que cerca do vizinho,
dividindo a fronteira dos vizinhos, ali é uma fronteira, é o limite para a casa do outro. Só para vocês terem a ideia de fronteira. Pode ser um marco físico, como foi o caso do muro, ou apenas fronteira simbólica, que não tem aquele marco para separar propriamente dito. Depois aí tem aí para vocês trabalharem os nomes, a cultura, língua falada desses povos que estão aí na apostila. Por exemplo, os inuites. Ele é um povo indígena, os esquimós, que vive ali na região ártica e no norte do Canadá. Eu vou pedir para que vocês pesquisem ali a cultura, a língua falada, os costumes, as tradições desses povos que estão aí. Depois, nós temos aí o Tarahumara, que são povos nativos do México, da região ali de Chihuahua. Também vou pedir para vocês pesquisarem a questão da localização, os costumes, a alimentação, a língua falada. Pode pesquisar pela internet e escrever nesse quadradinho aí. Depois nós temos os Nenetes. Esse povo, eles vivem no norte da Rússia. Peço também a mesma coisa, costumes, língua, alimentação e tudo mais. Depois nós já temos os Tuaregs, que são seminômades que vivem no deserto do Saara. Depois nós temos os Samis, que são os povos do Lapão, que vivem no extremo norte da Noruega, da Finlândia, do norte da Rússia ali. Vocês também vão pesquisar. Depois nós temos aí os aborígenes. Os aborígenes são povos nativos da Austrália. Depois os Maçais são seminômades africanos que ficam ali no Quênia, na Tanzânia. E a gente pode observar características diferentes entre esses povos, desde a vestimenta, desde as tradições, as culturas. Então, tudo isso vocês podem ver esses elementos aí através dessas fotos. E peço para que pesquisem e façam esse exercício da página 44 e 45. Depois, na página seguinte, já vem aí falando sobre a questão da fronteira e vem a especificação aí sobre povo, território, nação, que eu já tinha falado, mas vem aí os conceitos. Depois vem aí mostrando um mapa político da fronteira de um país, que está falando aí do Sudão. Aí primeiro mostra a divisão, o mapa da África, a divisão colonial, que é aquela onde foi colonizada pelos povos europeus. A divisão colonial durante os povos, a entrada dos povos europeus. Depois, a divisão atual do continente africano. E vem falando aí, logo abaixo também, sobre aí a divisão atual do continente africano, depois da descolonização dos europeus. E logo abaixo vem falando a questão do Sudão. Então, o que é a questão do Sudão? O Sudão tinha o Sudão e o Sudão, esse pedaço de verde, o Sudão do Sul. Então, são povos que já tinham ali uma cultura, uma tradição diferente dentro do mesmo país e que vivia sempre em conflitos devido a essas diferenças. E houve também aí a divisão do território, formando aí a questão do território do Sudão do Sul. Então, devido à descolonização, houve essa divisão justamente pelos conflitos gerados entre as diferenças entre o Sudão e o Sudão do Sul, que também fazia parte tudo do Sudão, e houve essa divisão aí, compondo mais um país. Eu peço para que vocês façam a atividade da página 48, onde vem falando aí essa questão do Sudão, essa divisão.
justamente pelas diferenças, os conflitos que tinham entre eles. Depois eu peço para vocês fazerem a tarefa 7 da página 67 e eu mando a correção para vocês deste exercício e também da tarefa 7. Abraços, fiquem com Deus.